Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio do Professorado Podcast, né? Nessa nossa imensa conversa com profissionais da educação e mais uma vez comigo, minha grande amiga Thaís Inglês. Tudo bom, Tatá? Estou bem, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Hoje, mais uma vez, temos uma convidada bastante especial. É costume meu falar isso, porque só passa gente incrível por aqui. Mas vou apresentar a nossa convidada, que é a Raquel Malta. Raquel é bacharela em Ciência e Tecnologia, bacharela e mestre em Física e doutoranda em Física de Astropartículas pela Universidade Federal do ABC e está em doutoramento sanduíche com Bolsa CAPES na Alemanha. Então, esta conversa está internacional hoje. Para realizar sua pesquisa em outro país, a Raquel fez uma breve pausa na outra carreira na qual ela se encontrou, que é o professorado. Com a sua voz, o seu exemplo e o seu conhecimento, a Raquel tem conquistado estudantes, especialmente meninas e mulheres, para a beleza das ciências exatas, com a sua forma tranquila e detalhada de explicar fórmulas, conceitos, as interligações entre as ideias e, sobretudo, de apresentar a ciência como aquilo que ela é, um produto da ação de seres humanos na história. Raquel é apaixonada por Max Planck, esportista, corredora, gamer, especialmente de LoL, e entre os seus planos para o futuro, além da pesquisa, está a continuar atuando na educação básica e em cursos preparatórios. Raquel, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Fale seu oi para todo mundo e se você quiser já começar falando um pouco da sua trajetória, do que te trouxe até aqui ao professorado, vamos adorar te ouvir. Olá, pessoal que está ouvindo. Gente, pera, apareceu um negócio do Zoom aqui na tela, eu fiquei perdida, desculpa. Não tem problema. Vou continuar, tá? Tudo bem. Excelente, eu vou continuar agora. Desculpa. Olá, Thaís. Olá, Vitor. Muito obrigada pelo convite de vocês. Eu estou muito feliz de estar participando aqui desse episódio do podcast. E, bom, começando aí a responder, né, a sua pergunta, eu acho que o que me trouxe nessa carreira de exatas, a carreira da ciência, assim, eu acho que sempre... Isso começou, assim, desde muito cedo, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, eu sempre gostei de ciência, né? As matérias que envolviam ciência. Então, assim, desde o ensino fundamental, eu curtia muito, né, ciências. Eu queria fazer biologia, né? Inclusive, tem até uma mini entrevista minha na internet, quando eu tinha 12 anos. Fui entrevistada pelo jornal local, e, enfim. E eu falei que eu queria ser bióloga, assim, que era algo que tinha me encantado muito. E, bom, isso... Eu falo, assim, que o grande marco na minha vida foi, né, na sexta série, quando eu passei na Olimpíada Paulista de Física. E naquele momento, assim, eu acabei ganhando muitos livros de física e CDs, assim, tinham jogos de física, e, bom, na sétima série eu não sabia para que servia aquilo, mas aquilo ali me encantou, né, e eu queria muito chegar no ensino médio e, nossa, entender essas fórmulas, essas letras, assim, mas mais por curiosidade mesmo, né, não sabia para que servia até então. E aí, de fato, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar bastante de física, eu já gostava, né, também um pouco de matemática nessa altura, mas eu não era muito boa, digamos assim, em matemática, eu era ok, mas assim, essa curiosidade sempre me chamou muita atenção, né, então eu entrei na universidade, descobri ali que eu, de fato, amava física e era o que eu queria fazer, né, assim, eu entrei não para fazer física, de início eu prestei para engenharia, mas aí quando eu entrei e vi o que era física ali no ensino superior, eu me apaixonei e, bom, desde ali só continuei, né? E eu acho que a outra paixão que eu descobri foi no fim da minha graduação, que foi de fato da aula, né? Como você falou aí, eu acho que é uma das grandes paixões da minha vida, é dar aula e poder conciliar essas duas coisas, assim, para mim é maravilhoso. Massa, Raquel.
Eu queria começar perguntando, Rá, aproveitando também agradecendo a sua presença aqui, porque você tem duas atuações, vamos dizer assim, né? Duas ou mais, né? Atuações. A sua primeira, o seu primeiro objetivo foi ser professora, ou você primeiro queria ser cientista e aí depois optou por esse caminho do professorado? Qual foi a ordem? Primeiro cientista, depois professora, ou primeiro professora, depois cientista? Foi primeiro cientista. Assim, sempre que desde que eu entrei na universidade, eu achava incrível essa ideia de trabalhar com ciência, de fazer pesquisa e tal. Eu tinha uma pequena noção, né, no ensino médio, assim, que a gente não tem muita noção de nada no ensino médio, de como é a carreira de fato, né? Mas eu achava que eu gostava de trabalhar com pesquisa, e aí isso se concretizou mesmo no ensino superior. E aí, depois que eu comecei a dar aula, que eu vi que também eu me sinto muito feliz dando aula. Então, uma coisa meio que veio dar aula, tipo, ai, a gente vai cortar essa parte. Catra, pelo amor de Deus. Fico Tá, vou voltar. Eu não sei onde eu tava, mas vou continuar. Então, aí depois, né, que eu já tinha certeza que eu queria ser cientista, descobri essa paixão por dar aula, né, e agora também tenho essa paixão. Para você começar a dar aula, assim, primeiro, se você quiser contar como é que foi que você descobriu essa paixão, né? Onde que você começou? E aí, o que mudou na sua formação? Porque aí, para dar aula, você precisou aprender alguma coisa diferente, você precisou mergulhar mais nas questões didáticas, o que isso mudou na sua trajetória formativa para você? Bom, eu comecei a dar aula meio que sem querer, na verdade, não fui eu que, nossa, quero começar a dar aula. Foi um colega meu da graduação, e que eu tive uma época da minha vida, assim, durante a graduação, que eu estava passando por alguns problemas e tal, e eu fiquei muito reclusa, assim, sabe? Eu tinha dificuldade de me expressar, eu não queria ter muita interação social, eu estava me fechando muito, sabe? Então, pra vocês terem uma ideia, eu entrava na universidade pelo subsolo, assim, porque eu não queria ser vista, eu tava ficando, tipo, eu tava começando a ficar muito mal, assim, muito fechada. E um grande amigo meu, né, um grande colega meu da graduação, ele falou, não, você não é isso, você é uma pessoa que você gosta de falar, você gosta de explicar, e ele era professor já, no curso preparatório da UFABC, né, na EP UFABC, e aí ele falou assim, não, então você vai, eu vou te inscrever para dar aula. Aí eu falei, não, que isso, você não vai fazer isso, não sei o quê. E aí, no fim, que ele me inscreveu mesmo, ele preencheu meu formulário para fazer entrevista para ser professora, e aí ele falou, ó, ele só chegou, eu lembro perfeitamente, que ele chegou assim, um dia com papel, e aí ele falou, daqui a X dias, você vai ter uma entrevista, tá? Prepara uma aula sobre tal tema. Aí eu falei, quê? Aí ele, você vai dar uma aula teste, e é isso. E aí, a partir daquele dia, eu falei, meu Deus, eu tenho que preparar uma aula, mas como que é? Qual o tema? E aí, no fim, eu estava super nervosa, assim, para apresentar a aula teste, e acabou que deu certo. Fui aprovada no processo seletivo para ser professora. E aí, a primeira aula que eu dei, assim, cara, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Eu pisei, assim, naquelas salas da UFABC enorme, no auditório. Tinha 200 alunos, tipo, olhando, assim, para mim. E eu entrei, eu lembro que eu tava tremendo, minha perna tremia, sabe? E eu lembro que eu escolhi a parte de eletromagnetismo para dar aula, né? Uma das frentes que eu mais gosto da física no ensino médio. E desde então, cara, eu acho que né, no começo a gente é muito cru, ainda fala super gaguejando, assim, não que eu não fale gaguejando hoje, mas era muito pior. E aí a gente vai se aperfeiçoando e tal, e foi assim, acho que ter descoberto isso e ter tido esse colega que me ajudou e falou, cara, você vai, e eu depois super melhorei, sabe? Voltei a ser mais comunicativa e tudo mais, então foi ótimo. E sobre, né, o quanto isso influenciou na minha formação, eu acho que depois que a gente começa a dar aula, a gente
começa a ver as coisas de uma outra forma, né? A gente começa a ver o outro lado, o lado do professor. Então, assim, muitos conselhos que às vezes a gente não ouve, né, enquanto aluno, quando a gente é professora, a gente fala porque a gente vê que aquilo vai dar resultado, aquilo vai dar certo, sabe? Então, acho que eu me mudei também quanto aluna depois que eu comecei a dar aula. E uma coisa legal também, depois que eu dei aula, né, na escola preparatória, eu fui dar aula no ensino médio mesmo, né, numa escola, e eu acho que eu fui tapando também pequenos buracos, assim, tanto do meu ensino médio em física, sabe? Então, coisas que eu não aprendi direito na época, e aí a gente já pula para o ensino superior, a gente não pega essas coisinhas básicas, né, que se passa na escola. Então, eu lembro que quando eu tinha que estudar, assim, para dar aula, no primeiro ano que eu né, me tornei professora na escola, eu falava, nossa, então era isso aqui que significa tal coisa. E aí foi muito legal porque eu fui também consolidando o meu aprendizado em física básica, sabe? Então foi muito legal e isso me ajudou muito e também só engrandeceu, assim, sabe? A minha formação. Então, às vezes é aquele ponto, né? A gente sabe algo, a gente sabe explicar algo, mas só algo mais complexo. Aí alguém vai perguntar uma coisa muito básica, a gente fica assim, não sei explicar. Então, ter esse contato com a física básica, assim, no ensino médio me ajudou muito a ter essas sacadas mais básicas, assim. Massa, Ra. Eu queria perguntar uma coisa antes de a gente entrar mais a fundo na trajetória do doutorado, né, que você está fazendo e tudo mais, que é assim, a gente, para o pessoal que está ouvindo e vendo, eu, a Thaís e a Raquel, a gente trabalhou no mesmo lugar, né? Eu e a Thaís continuamos lá e a Raquel, por fazer o doutorado, não está mais conosco. Mas a gente trabalhou no mesmo lugar, né? E o que a gente vê é um curso pré-vestibular, e o que a gente vê eu sou de matemática, a Thaís também, e a Raquel de física, que os estudantes têm muita dificuldade, né? A gente já comentou isso um pouco nos outros episódios aí com o Zico e com a Júlia, mas eu queria saber um pouco da Raquel, porque assim, no meu ver, física é até um pouco pior do que matemática, porque tem muitas escolas do ensino médio que nem tem física em alguns anos, né? Matemática, por mais que os estudantes tenham uma dificuldade por vários motivos, né? Eles têm aula de matemática, a grande maioria, né? E só que alguns estudantes confidenciaram para mim, para a Thaís, provavelmente para a Raquel também, que eles não tiveram física no primeiro ano, não tiveram física no terceiro ano e tal. O que atrapalha é óbvio, mas eu queria saber de você, Raquel, o quanto isso atrapalha e por que você acha que existe essa, usando uma palavra informal, esse desleixo com física assim no ensino médio, sabe? Porque matemática pode ser difícil, mas não falta. Tem sempre aula de matemática. Se é boa ou ruim é outra coisa, mas sempre tem. Português, por exemplo, sempre tem. Até outras matérias que têm a mesma carga horária, de 3 aulas por semana, história, geografia, é mais raro faltar. Mas física e química também acaba faltando. O que isso traz assim de ruim para o nosso trampo, né? De ensino médio, de cursinho para vestibular e até faculdade, pensando em física. Esse é um ponto bem, bem complexo, assim, na verdade. Eu acho que você comentou agora há pouco que às vezes a matemática ainda é um pouco melhor, mas eu não sei se eu concordo totalmente, porque eu acho que às vezes o assunto física, ele atrai mais a curiosidade, por um certo ponto. Então, assim, você vai, ciência, buraco negro, coisas assim, que tem esse assunto de física, às vezes é mais natural o aluno se interessar, assim, poxa, esse assunto deve ser legal. Então, às vezes tem essa ideia, né? E até, né, outros assuntos, astronomia e tudo mais, naturalmente, acho que chama a atenção de bastante gente. O ponto que eu vejo é que, assim, tem muito aluno que adora a teoria, né? Isso aqui é legal, poxa, você explicou isso, as cores, não sei o quê. Mas aí, quando vai tentar fazer um exercício, ou quando ele tá ali sozinho, ele trava. E aí, a partir daquele momento, ele acha que é muito difícil, que não é para ele, sabe? Então, eu acho que a física, ela sofre desse problema. Ela tem
temas que são interessantes, temas do dia a dia, né? De várias coisas que a gente faz durante o dia, são coisas que envolvem física, mas quando tem que sentar ali para fazer, e aí o aluno vê que ele precisa da matemática, por exemplo, para resolver um assunto de um exercício de física, ele trava. Porque aí ele já tem algum problema na matemática e ele automaticamente transfere tudo para a física e fala, não, é muito difícil e não é para mim. Outra coisa também que eu acho que é difícil e os alunos às vezes não se dão conta disso, é que para você fazer um exercício de física, geralmente, né, geralmente quase sempre, você precisa de interpretação. Isso é um ponto também que pega muito, porque os alunos, eles acham que só precisa de interpretação de texto em humanas, só para resolver exercício de português, literatura, história, geografia. E não, você precisa também de interpretação para você resolver um problema de exatas, sabe? Então, às vezes, essa separação de, exata é só conta. Isso aqui é matemática, isso é matemática. E não é assim. Então, precisa expandir, sabe? Essa cabeça que sim, estudar gramática é importante, estudar português, você treinar leitura de texto vai te ajudar também em exercícios de física, em exercícios de química, por exemplo. Né? Eu vejo que, assim, os exercícios são considerados mais difíceis, são aqueles que mais exigem interpretação de texto. Então, além, né, da conta, do cálculo, etc., você também precisa de outro conhecimento, né? Então, acho que isso que às vezes pega muito, né? Então, por exemplo, se a pessoa, que nem você comentou agora há pouco, porque não tem muita aula de física, eu acho que isso às vezes em parte também é devido à falta de profissionais. Então, às vezes não tem professor, porque não tem professor que está qualificado para dar uma aula de física no ensino médio, né? Isso é terrível, porque a criança também fica... Eu, no meu primeiro ano do ensino médio, eu não tive aula de física, basicamente. E era esse esquema, eu estava numa escola pública, e era aquilo, o professor, né, faltava, ou enfim, era aula vaga quase sempre. E aí, o que acontece? Eu acho que isso é algo comum, assim, em todas as exatas, que é uma construção, né? Então, você aprende uma coisa, depois outra. Se você perdeu a base, e você quer ir lá para cima, você vai ter dificuldade. Você pode até ter entendido uma coisa ou outra, mas se você não pegou a base daquilo, né, como faz a conta básica, ou o primeiro assunto, por que chegou nisso, você vai ter dificuldade. Então, não é que a física é difícil ou é um erro do aluno. É que, assim, se tem um buraco aqui embaixo, é difícil você continuar a seguir, né, no conhecimento. Então, acho que essa falta, né, de aula de física só atrapalha todo o resto, né? Mesmo se você tiver aula no ano seguinte, vai ter ali um buraco e, enfim, vai ser bem difícil de você repor, né? Vai precisar de mais tempo, de mais atenção, de mais dedicação para você recuperar isso. Eu concordo. O meu ponto de falar da matemática, né, que é um pouquinho melhor, é justamente o fato de matemática não faltar no ensino médio, né? Então, bem complicado. Mas é isso. Tata, tem alguma dúvida? Mais uma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar algo que a Raquel falou na outra resposta, né? Que era, na verdade, eu queria comentar 2 pontos. Um é quando ela fala que começar a dar aula fez com que ela revisitasse os próprios conceitos da física básica, né? E eu acho que esse é um movimento que acontece com todos nós, né? Por mais sólido que seja o seu conhecimento, quando você precisa explicar aquilo para alguém, você precisa não só conhecer muito bem, e às vezes você percebe que existem lacunas naquilo que você conhecia, como você também precisa conseguir bons exemplos, você precisa conseguir boas metáforas, você precisa conseguir tornar aquilo palpável, né? Então, essa é uma discussão bastante importante dentro da formação de professores, né? Quando a gente pensa na academia, que é por que para ser professor não basta saber muito de um conteúdo? Não basta saber muito de um conteúdo, porque para ser professor a gente precisa desenvolver determinadas habilidades que um físico que vai ser bacharel exclusivamente, vai trabalhar com atuação em física, não precisa desenvolver. Você não precisa criar boas metáforas, bons exemplos para comunicar aquele conceito, né? Então, eu acho que essa é uma particularidade da trajetória de professores, né, do nosso fazer,
que muitas vezes a gente acaba ou não valorizando ou não percebendo, né? E eu acho que da fala da Raquel, ela traz bastante disso, né? Dessa necessidade e desse choque, né? Porque, na verdade, se você for pensar, você não estava se formando para isso, né? Você não estava cursando a graduação com esse plano, com esse propósito. Então, isso apareceu na sua trajetória e você abraçou. E aí, quando você abraça, essa formação que não veio da graduação, ela tem que ser uma formação pessoal, né? Você vai em busca desse conhecimento para que você se constitua enquanto professora. E isso é muito, muito importante, né? Em qualquer profissão, porque a gente sempre está em formação continuamente, mas é muito importante para nós aqui dentro das salas de aula. E aí, pensando nisso, né, na segunda resposta da questão da falta de professores, às vezes, de física nas escolas, eu acho que a Raquel trouxe um ponto importante, que é a falta de profissionais na área, né, a falta de incentivo que existe para que pessoas se formem em física, para que pessoas se formem em áreas mais específicas, e tem toda uma questão que acho que a gente não precisa entrar nesse mérito aqui, mas é importante pontuar, que são os concursos, a valorização do profissional, né, o acesso que a gente tem, pensando em rede pública, para que pessoas ocupem esses espaços e ocupem esses cargos, né? Então, para pontuar isso. E aí, Raquel, eu queria... Posso fazer só um comentário que aí sobre, para exemplificar isso que você falou de você ter que explicar as coisas de uma forma mais simples e pensar em estratégias, né? Eu acho que eu tive esse choque, assim, no primeiro ano que eu dei aula no ensino médio, que às vezes acontece, assim, você explica uma coisa e para você tá claro na sua cabeça, porque você estudou aquilo, por mais que você fale, né, de uma maneira que você acha que você tá simples, aí um aluno levanta a mão e fala, não entendi. E aquele momento, você vai fazer o quê? Você vai explicar com as mesmas palavras? A pessoa já falou que não entendeu. Então, ali naquele momento, você tem que falar, e agora? Vamos usar de outros métodos. Aí você começa a puxar, né, umas analogias, assim, que você não estava preparado para aquilo. E eu tenho no primeiro ano que eu dei aula, um aluno meu, ele fez uma pergunta que eu acho que eu nunca vou esquecer disso, que tinha lá na lousa, né, e eu estava falando que eu acho que era quanto era 9 dividido por meio. E aí eu coloquei lá, né, 18. Legal. E aí ele levantou a mão, aí ele falou assim, professora, mas como que eu tô dividindo um número e ele tá dando maior? Aí você para assim, você fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu nunca pensei em gente, como que é? E aí eu parei assim, acho que uns 3 segundos, e é aquele momento que você fala, cara, e agora? O que eu vou falar? E eu achei que, eu falei, a gente pode pensar como uma comparação, né? 9 meio dividido por meio, 9 seria metade, então quanto que é o inteiro? Né? A 18, assim, 9 é metade do que a gente está se referindo, e aí naquela hora fez sentido na minha cabeça explicar isso, aí ele, tem razão, faz sentido e tal, mas é algo que, de fato, o bacharelado, né, não me preparou para isso, não fiz matérias de didática, né, então foi algo que eu aprendi ali, estando em contato com os alunos diariamente, assim, então tem que estar preparado para essas coisas, explicar a mesma coisa de várias formas diferentes até o aluno entender. Aproveitando isso, Rá, minha próxima pergunta seria justamente de dificuldades ou desafios que você encontrou na sala de aula, né? Então, eu acho que esse é um exemplo. Se você tiver mais alguns para compartilhar conosco, alguma coisa que te venha à mente, assim, porque era isso que eu ia perguntar. Eu acho que assim, a dificuldade, eu acho que, de certa forma, é mostrar para o aluno que aquilo ali não é impossível para ele. Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades, assim, enquanto professora de física, porque no começo, como eu disse, todo mundo gosta da teoria, fala assim, então, o Sol, isso aqui, você consegue envolver ele. Mas aí, quando vai para a prática, né, para o exercício, a maioria já fala, não, precisa de matemática. Então, isso aqui é difícil, isso aqui, não consigo fazer sozinha. E aí, eu acho que isso bate muito na ideia
de que as pessoas acham que matemática, que física, que exatas é um dom, né? As pessoas têm essa mentalidade que, tipo assim, a pessoa nasce bom em exatas, ela nasce bom em matemática. E não, sabe? Eu bato muito na tecla de, tipo assim, como que a gente fica bom em alguma coisa? Treinando. Como que o cara que vai lá disputar as Olimpíadas e ele nada os 100 metros lá, como que ele fica bom? Ele nasceu sabendo aquilo? Não, ele vai treinar, ele vai passar horas e horas nadando e nadando e nadando. Jogador, qualquer coisa, qualquer profissional, para ficar bom naquilo, ele tem que treinar, né? Então, eu sempre tento bater nisso, acho que essa é uma das maiores dificuldades, acho que é lidar com o não é para mim, sabe? Lidar com, ai, não sou de exatas, sabe? E não tem a ver, não é isso. Não é sobre ser de exatas ou não. Você pode ser uma pessoa que vai cursar história, geografia, filosofia, e você é plenamente capaz de aprender matemática básica. Não é esse o ponto, sabe? Então tem muito é muito difícil às vezes argumentar, porque também são coisas que eles ouvem de parentes ou de amigos mais velhos que vão passando isso para eles e falando, porque não, isso é muito difícil, isso é impossível, não sei o quê. E não, sabe? Todo mundo é capaz de ter esse conhecimento da matemática e, claro, uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas assim, eu acho que isso é uma grande é difícil lidar com isso na cabeça do adolescente, que ele acha que não é para ele, e aí acabou, e ele desanima, sabe? Então, acho que isso é a maior dificuldade, assim. Nossa, estava pensando justamente nessa parte da dificuldade, né? E do que você falou na primeira fala sobre isso, que era justamente o fato da física ter mais cotidiano, vamos dizer assim, do que a matemática, né? Então, algumas coisas você até consegue explicar com as coisas da sala, né? Atrito, empurra uma cadeira e não sei o quê. Então, isso dá uma facilitada um pouco maior, assim mesmo, pensando nisso, né? Na explicação. Então, vejo por esse lado mesmo, que o fato da física ser um pouco mais factível de fazer na sala melhora bastante, né? E o que você falou da conta, né, quando chega em conta e tudo mais, e os alunos ficarem tendo mais medo, assim, quando da parte prática da física, vamos dizer assim, me deixa muito chateado, Thaís. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer uma coisa, Thaís, porque né, a Raquel acabou de jogar toda a responsabilidade pra gente. Precisamos fazer algo. Não joguei, não joguei. É que os alunos, às vezes, eles já carregam aquilo e aí desanda um pouco, mas não joguei a responsabilidade em vocês. Eu tô brincando, tô brincando. Não parece que não me conhece, tô brincando. Raquel, eu queria mudar um pouco de assunto. Tá, você quer comentar alguma coisa dessa parte? Não? Então, eu queria mudar um pouco de... Não mudar, né? Mudar para uma outra área de atuação sua. Queria que, para você falar um pouco desse doutorado que você tem feito aí na Alemanha, né? E eu queria começar com uma pergunta bem simples, assim, para leigos, tipo eu, porque eu não sabia, tá bom? Mas como que é para você essa experiência do doutorado sanduíche, assim? O que você acha que tem de bom? O que você acha que tem de ruim? E o que é o doutorado sanduíche, para quem não sabe? Os nossos ouvintes, não eu, porque eu sei claramente o que é, tá bom? Bom, então, começando a explicar o que é o doutorado sanduíche. Ele é um programa de doutorado do Brasil, tá? E que você passa um período do doutorado fazendo pesquisa fora, tá? Então, por que é sanduíche? É porque você começa no Brasil, faz um período fora e termina no Brasil. É obrigatório você terminar no Brasil. Então, vira aí um sanduíche, tá? Então, compreendido aí o período que você passou fora. Tem duração de 6 meses, né? Ou duração de 1 ano. São os mais usuais, assim. Eu tô passando aqui 6 meses, né? Então, o meu é um período mais curtinho. E, assim, eu ainda não descobri os contras, tá? Eu só tô descobrindo o pró, porque tá sendo uma experiência incrível.
eu estou aprendendo muita coisa e, assim, eu estou tendo dificuldades e eu acho que isso, de uma certa forma, é bom, né? Porque, imagina, eu saio do Brasil, venho para cá, eu já sei tudo, tipo assim, né? Então, eu acho que é aquela história, né, meio clichê, que se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada, né? Mas eu não sabia que eu estaria eternamente na sala certa, né? Porque tá muito difícil. Então, eu tô aqui na sala que tem muita gente boa. O meu orientador aqui eu escolhi, né, trabalhar com ele, né? Quando eu fui me candidatar ao processo do doutorado sanduíche, né? Eu não contei sobre o processo, então vou voltar um pouquinho. Basicamente, a CAPES oferece vagas, né, em determinadas áreas. Então, temos uma bolsa para física de partículas, uma bolsa para cosmologia, uma bolsa nessa área, etc, etc. Então, vai distribuindo. E aí, você primeiro escolhe um orientador fora, né? Então, eu escolhi um professor que eu já tinha lido bastante artigo dele, é alguém que trabalha na minha área, né? Isso é importante, né? Se você estuda física, você não vai querer fazer doutorado sanduíche, né, em dança ou em filosofia, né? Tem que ser algo da sua área para ser aprovado. E aí ele trabalha com isso e eu acho que ele me inspira bastante, assim, uma pessoa inteligente e eu sempre li artigos sobre ele. Eu entrei em contato com ele por e-mail, expliquei, né, oi, sou brasileira, trabalho com isso, isso e isso, terminei o mestrado agora, eu enviei a minha dissertação do mestrado para ele ler e eu expliquei, olha, estou me candidatando a esse processo, é algo que é pago pelo Brasil, pela Universidade Brasileira, e você aceitaria me orientar por esse período? Né? Então, basicamente, eles só me fornecem aqui, né, tipo, um computador, um lugar, um escritório para eu trabalhar. E aí ele aceitou, e desde então a gente trocou vários e-mails, né? E aí o processo da CAPES estava rolando, né? Isso não era certeza, isso era só um ponto. Beleza, ele me aceitou. Agora tem outros 500, né? Você precisa provar proficiência na língua do país que você está indo. Ou, por exemplo, no meu caso, eu não falo alemão. Então, eu precisei comprovar a proficiência no inglês. E aí o meu orientador falou, tudo bem, eu aceito orientar ela em inglês. E aí teve esse combinado. Precisa de uma carta explícita falando, tudo bem, aceitamos o inglês. E aí precisa fazer essa prova de proficiência, seu currículo é analisado, né, as suas notas do mestrado, do doutorado, então tudo isso é um conjunto, tá? São várias coisas que são levadas em consideração. E aí, acabou que eu passei, fui aprovada, e eu vim para cá no começo de fevereiro. E desde então, agora voltando, né, com a minha experiência aqui, é tudo muito novo. Você vê como as pessoas trabalham com na sua área, como elas trabalham diferente, mesmo sendo da mesma área. Então, por exemplo, o meu projeto, ele tem uma parte forte em programação, né? Então, trabalham com modelos, né, para propagação, enfim. Não vou entrar nisso agora, mas são softwares diferentes. Então, estou tendo que aprender um software diferente, a linguagem é diferente. Então, no mestrado eu usei uma linguagem, agora estou usando outra. Então, tudo isso é uma dificuldade, mas também é algo que eu estou expandindo muito o meu conhecimento, né? Então, assim, não tá fácil. Então, aqui a gente tem reuniões semanais, tanto com o meu orientador, que seria uma reunião individual, e a gente também tem reuniões de grupo com o grupo inteiro, né? E aí, uma coisa que eu acho bem legal aqui é que sempre todo mundo está falando, ou vê uma notícia interessante, um paper interessante, eu vou falar sobre isso na reunião, vou falar sobre isso, vou dar um panorama sobre o que eu estou trabalhando, sobre o que eu descobri essa semana no meu trabalho. Então, é algo bem legal. Essas reuniões de grupo, assim, servem para você descobrir um pouquinho, né, do que cada um trabalha, das dificuldades também de cada um, que às vezes a pessoa fala, isso aqui não está muito claro e tudo mais. E, então, assim, tá sendo maravilhoso. Tá sendo bem incrível, fora que
né, particularmente, assim, eu sempre quis conhecer a Alemanha, né, um país muito bonito, e eu tô bem feliz, assim, né, e aprendendo bastante. Vou aproveitar que você está falando da experiência do doutorado de sanduíche, né? E fazer duas perguntas. Uma é se você acha que essa vivência aí também traz contribuições para a Raquel professora, né? Para a sua visão de educação, tanto no sentido de estar numa outra cultura, né? Então, numa outra forma de pensar a educação, quanto na sua composição, mesmo enquanto professora. E aí também perguntar como que a pesquisa e a educação se encontram na Raquel, né? Porque parecem que são duas áreas diferentes. Elas são duas áreas diferentes, são duas facetas da Raquel, ou elas são coisas que estão interligadas para você? Thaís, esqueci a primeira pergunta. Sobre Só se você Eu só lembro da segunda. Se você acha que o doutorado sanduíche, ele te traz contribuições para sua visão para compor sua visão de educação, tanto com relação à cultura do lugar que você está, né, de ter uma outra visão de educação na Alemanha, por exemplo, quanto para você enquanto professora, ter essa Tá, experiência, pode falar. se ter essa experiência do doutorado sanduíche te traz contribuições como educadora, para além das contribuições como pesquisadora, né? E se a pesquisa e a educação são duas coisas diferentes para você, ou se elas têm conexões? Decorei agora. Então, respondendo à primeira pergunta, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar muito sobre isso, mas pensando aqui rapidinho agora, eu acho que sim. Eu acho que pela comunicação que eu tô tendo aqui. Então, essa ideia de, tipo assim, você precisa ser mais claro ainda, se expressar de uma forma mais detalhada, né? E isso é uma coisa importante também dentro de como você é como professor, porque justamente o que eu falei agora há pouco, você acha que alguma coisa já é claro para você e você fala e você não detalha muito. Então, aqui, eu acho que também pela experiência de estar falando uma língua diferente, né? Então, eu acho que eu estou detalhando muito tudo que eu faço, eu estou estudando muito mais o que eu tenho que falar antes, e eu acho que vai me trazer assim contribuições também quando eu tiver me comunicar, né, dando aulas. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. E cultura geral, né, também. Eu acho que uma coisa bem legal do professor é que a gente sempre conta histórias, né, no meio da aula. E eu acho que eu vou voltar com muitas histórias para contar, isso com muitos exemplos. E eu acho que, de certa forma, isso pode trazer a atenção do aluno, né? Então, eu acho que sim, vai contribuir para a minha carreira de professor. Bom, e respondendo à segunda pergunta, eu acho que são duas faces que elas se comunicam muito bem, né? Então, eu acho que estar envolvida, né, com o conhecimento tem tudo a ver entre você estar pesquisando, ou seja, tentando adquirir, né, mais conhecimento para você, e também de uma certa forma, você está passando isso, né, para outras pessoas, né? Então, eu acho que para mim é como se fosse um túnel, sabe? Então, eu pego de um lado aqui, estudo, faço a pesquisa, né, tento, de alguma forma, me instruir cada vez mais, e aí também passo isso para as pessoas que ainda estão chegando, né? Para as pessoas mais novas, para os alunos e tudo mais. Então, eu acho que, assim, na minha cabeça tem tudo a ver, né? Embora seja, né, carreiras diferentes, né? São atuações diferentes, mas eu acho que na minha cabeça elas são bem juntinhas, sabe? Então, para mim, vira uma coisa só, no fundo, assim. Que massa. Raquel, eu queria ficar 6 meses conversando com você sobre essas coisas, que eu tenho tanta dúvida. Porém, a gente precisa... Bom, assim, já fique sabendo que te convidarei de novo, né? Para outros episódios, né? Agora a gente precisa ir caminhando para o final, a gente ainda tem as perguntas rápidas, né?
e você tem outro compromisso também. Mas antes, Tata, você tem mais alguma última dúvida, alguma coisa que queira perguntar para a gente poder ir para as perguntas rápidas? Eu queria aproveitar, né, isso que você falou dessa visão integrada, né, das duas áreas, né, tanto da pesquisa quanto da docência. Ela é, acho que, uma visão bastante presente nas universidades brasileiras, né, quando a gente pensa em ser professor universitário, mas pelo que já conversamos antes, né, não hoje aqui neste episódio, mas nas nossas conversas pessoais, você já tinha me contado uma vez que a sua intenção mesmo não é ser professora de ensino superior, né? É realmente pensar na docência com adolescentes, com a educação básica ou com cursos preparatórios, porque essa é mais sua pegada. E aí, pensando nisso, se isso ainda é uma verdade para você, né? Porque às vezes a gente muda, então pode ser que não seja mais, mas pensando nisso, eu penso que muitos professores às vezes têm receio. Eu não vou fazer doutorado, porque doutorado não é importante, não é necessário, né, para atuar na educação básica. Tipo, eu só faço doutorado se eu for ser professora universitária. Então, eu acho que se você puder comentar algo sobre por que fazer o doutorado, então, se não é pensando na academia, né, em ser professora de ensino superior, e como que isso te contempla, né? Esse lance, assim, de ser professora universitária, no começo de tudo, assim, quando eu achei que eu queria ser professora, eu achei que eu queria ser professora universitária, né? E foi no contato com o ensino médio e com, né, escolas preparatórias que eu descobri que eu gosto muito dessa faixa etária. E eu acho que, de uma certa forma, existem... a cabeça dos alunos dessa faixa etária, eu acho que eles precisam ser ouvidos, eles têm essa necessidade eles precisam de alguém que mostre caminhos, sabe? E eu gosto de estar envolvida nesse processo. Então, não necessariamente a pessoa quer fazer física. Se for fazer física, ótimo, mas assim, existe muito essa ideia de limitação, sabe? Então, assim, eu dei aula numa escola que a grande parte dos alunos não queriam nem prestar vestibular, porque era muito difícil, porque não é para eles, porque, não, só apenas me formar no ensino médio já tá bom, porque faculdade, sabe? E aí, desde que eu comecei a dar aula, eu trabalho muito nisso, sabe? De tipo, não, a universidade pública é para você sim, sabe? Principalmente porque eram alunos que mais de baixa renda e tudo mais. Eu falei, não, vamos lá, dá certo, sabe? Então, eu descobri, assim, uma paixão pelo esse processo, sabe? De, tipo, encaminhar os alunos, de falar, não, ó, você gosta de tal coisa, você acha que você gosta de tal assunto? Cara, estuda sobre isso, sabe? Porque eu acho que o conhecimento, sabe, ele transforma vidas, de fato, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, a pessoa usar, né, o conhecimento para mudança de vida, para você expandir, sabe, a sua mente, para você ver que as coisas não são, talvez, da forma como você pensa, que você pode, sim, alcançar lugares maiores, talvez assim, mas ninguém da minha família cursou faculdade. Eu vou ser o primeiro? Não. Sim, sabe, você pode. Então, é algo... estar envolvida nesse meio é algo que eu, sabe, descobri, assim, que eu amo. Então, não foi... então, no começo, né, queria para ser professora universitária, mas eu acho que eu gosto muito mais desse processo de até chegar na universidade, né? E, para mim, o doutorado, além de me trazer mais segurança no que eu falo, mais bagagem, né, mais conhecimento da minha área, né, me ajuda também muito em exemplos que eu posso dar, sabe? Então, acho que, de uma certa forma, eu vou ficando, assim, uma profissional mais completa, talvez, sabe? Porque é mais conhecimento. Então, assim, a gente, enquanto professor, também tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando,
né? Então, embora, tudo bem, né? Eu não vou explicar a minha pesquisa no ensino médio, mas assim, eu estou envolvida com a física, eu estou envolvida com assuntos da física, então vira e mexe a gente costuma, ai, porque foi descoberto sei lá, a partícula X, ai meu Deus, o que não sei o quê. Então, eu posso, como eu estou dentro desse ambiente em que a gente tem essas discussões, eu posso também levar para eles essas coisas. Ah, gente, ó, não é assim, isso é sensacionalista. Ou então, essa partícula que falaram, ela faz isso, isso e isso. Então, eu acho que, de uma certa forma, me ajuda, assim, na minha construção, né, quanto profissional. E se eu sou uma profissional melhor, de uma certa forma, também eu posso ser uma professora melhor, né? Porque eu vou ter um pouco mais de conhecimento ou um pouco mais de exemplos e tal, né? Então, eu tento enxergar assim, nessa forma. Então, para mim, me ajuda muito nisso. Massa, demais. Meu Deus do céu. Algum comentário, Tata? É isso, massa. Só falar que dá muito para ver a sua. No tempo que a gente trabalhou junto, deu muito para ver essa seu comprometimento mesmo com os estudantes, né? Que no sentido de conversar, de tirar dúvida, de fazer lousa, e faz letra bonita na lousa, não tem nem. Enfim, né? Mas e de tudo mais, né? Que ficou bem evidente para todo mundo que trabalhou com vocês sobre isso, assim, né? Sobre o comprometimento, sobre a trocação de ideia e tudo mais. Então, tá no caminho certo, assim. Massa. Fico muito feliz em ouvir isso. Tamo junto. Calma, 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 hein? Que eu sei que você quer ver o Perguntas Rápidas com a Raquel. E ó, vou dar um spoiler, a gente falou em alemão. Pega a visão, ó. Então deixa o seu like aí no vídeo, por favor, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e vamos que vamos. Fechou? Não sai daí não que ainda tem a parte final do vídeo. É nóis. Massa demais, foi muito bom. Tô muito feliz da gente ter conseguido fazer esse episódio. Muito feliz mesmo, né? Então, eu queria aqui para finalizar e a gente se despedir, né? Queria agradecer muito a sua presença, por ter abraçado, né, essa ideia, por ter topado participar, né? Eu te chamei num dia e no mesmo dia a gente marcou e vamos, e é isso. Então, fico muito feliz. Muito obrigado. E fica o espaço para você se despedir, se você quiser passar a rede social, alguma que você use. É, E é isso, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença e já saiba que vai participar outras vezes, porque, nossa senhora, aqui foi 20% das dúvidas que a gente tinha sobre tudo, então a gente vai fazer mais vezes isso. Obrigado, Raquel. Fique à vontade. Nossa, eu que agradeço esse convite. Foi muito legal esse bate-papo, e ainda mais com duas pessoas que eu trabalhei, que eu acompanhei o trabalho de perto ali. São pessoas também que eu admiro, saiba que é recíproco, sabe? Tipo assim, eu admiro muito vocês. E então, para mim também está sendo, foi algo muito legal de estar participando. Então, obrigada também. E, eu não vou passar rede social, não, gente. Aqui, assim, eu não falo nada de útil nas minhas redes sociais, tá? Desculpa, gente. Então, assim, né? Mas, nossa, eu vi aquela menina, poxa, falando umas coisas muito legais, que ela tá postando cada coisa, então fica, né? Deixa pra lá, né? Mas, assim, se vocês precisarem, alguém quiser trocar alguma ideia eventualmente, pode falar aí com o professor Vitor Polilo, que ele vai encaminhar para mim, tudo bem? E é isso, gente. Obrigada. Adorei ter participado da conversa. Gratidão, Rá. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Tata, muito obrigado você também por mais um episódio, mais um concluído. E muito obrigado por tudão, que você já sabe, e pela conversa de hoje, que não seria a mesma sem você. Então, fique à vontade também para redes sociais e para dar o seu tchauzinho. Bom, todas as minhas redes sociais são Thaís Inglês, TH no Thaís, Inglês com Z. E prazer enorme ter conversado com a Raquel, prazer enorme termos feito mais um episódio. Nos vemos no próximo. Beijinhos, e é isso.
Bom, gente, eu sou o professor Vitor Polilo, tá bom? Meu Instagram, meu TikTok e no YouTube também é @professor Victor Polilo, tá bom? Tem o C e 2 L's no Lô, tá? E se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, vai lá no canal, dá uma ajuda pra gente, tá bom? E se você tá vendo no YouTube, vai lá no Spotify, dá uma ajuda pra gente, tá bom? Daqui 15 dias a gente volta com mais um episódio. Muito obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo e assistindo. Grande beijão e até a próxima. Tchau!